Sejam muito bem-vindos. Dito isso, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 29. Vamos fazer uma leitura alternada. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Glória ao Senhor, a glória e Deus do seu nome. Adorai ao Senhor, a beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de graça. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele nos faz saltar como um desejo. Líbano do Senhor, como dois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto da casa. A voz do Senhor faz alegria às costas e desnuda os rostos. E no seu tempo tudo diz: glória. O Senhor verifica o mundo, como rei, o Senhor respirar para sempre. Vamos todos. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Nós estamos aqui porque o Senhor já nos tem abençoado com paz. É o melhor de Deus que temos para nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Pai querido, louvado seja o teu grande nome, Senhor. Louvado seja o Senhor pelas obras das tuas mãos. Louvado seja o Senhor, meu Deus, pela tua salvação em Cristo Jesus. O melhor de Deus que nós temos, Senhor. Muitos dizem que o melhor de Deus está por vir, mas o melhor de Deus já temos, que se chama Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. A sua palavra, Senhor, é vida para nós, porque nela, Senhor, existimos e nos movemos. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Te agradecemos e por tudo que fizemos aqui, que seja para a honra e glória do teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. 1 João, irmãos, capítulo 1, dos versos 5 ao 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos, irmãos, fazer um minuto de oração silenciosa para apresentar diante de Deus as nossas faltas, os nossos pecados, nossos erros cometidos. E depois de um minuto de oração silenciosa, gostaria de pedir ao irmão Paulinho que levantasse a voz a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Oremos, irmãos.
momento, ó Pai amado, por amar o Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Nos lembrando, ó Pai amado, do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, porque a tua palavra lida aqui nesse momento nos fala que se confessarmos ao Senhor os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o que estamos fazendo nesse momento. Clamamos ao Senhor, ó Pai amado, que cada irmão, ó Pai amado, nesse momento, um coração contrito e arrependido diante do Senhor, apresente as suas falhas, Pai amado, sabemos que somos muitos, nós pecamos contra o Senhor de várias formas. Nossos pensamentos muitas vezes nos levam por caminhos que não são agradáveis ao Senhor. Nosso palavreado também faz a mesma coisa. E nossas atitudes muitas vezes também caminham, Pai amado, em direção a coisas que não agradam ao coração do Senhor. Por isso sabemos que temos esquecido o Senhor. E diariamente fazemos isso. Tem misericórdia de nós, nos ajude. Nos ajude a trazer a nossa mente, ao nosso coração, ó Pai amado, o que temos errado, o que temos falhado, aquilo que temos atrapalhado a comunhão com o Senhor. Nos ajude a dizer não ao pecado, a fugir do pecado, que a tua palavra nos fala, que existiu o diabo, ele fugirá de nós. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos resistir diante das tentações, diante das lutas e dificuldades, ó Pai, em nome de Jesus. Cada oração que está sendo feita nesse momento, cada coração que se vai se coloca de forma confundida diante do Senhor, que essa oração possa ser ouvida pelo Senhor aí dos céus, Pai, em nome de Jesus, que o manto do Senhor, o teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, possa estar passando sobre nós nesse momento, purificando-nos, Pai amado, nos trazendo, nos fazendo, Senhor, mais alto do que a leve da palavra de Deus fala. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar na casa do Senhor e poder adorar e louvar o Senhor. E agora, ó Pai amado, depois de confessarmos ao Senhor, nos ajude a continuar, ó Pai amado, na presença do Senhor, não só através do Senhor, mas também através, ó Pai amado, da tua palavra será exposta. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. A palavra está com um pouco de louvor. Boa noite. Vamos adorar ao Senhor com canções neste momento. Estamos diante da presença santa do nosso Deus, diante do trono. Vamos levar ao Senhor nossa oferta de amor, nosso coração em adoração, nossa mente e nossos pensamentos em adoração ao nosso Pai. E já nessa primeira canção, os irmãos que trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas poderão entregar ao Senhor. Eu queria convidar a igreja, aqueles irmãos que puderem, para a gente louvar ao Senhor com seu grado pé. E que o seu coração seja focado, a sua mente seja focada a adorar ao Senhor neste momento. Se eu quero te amar,
Se você não cumprimentou, o irmão está aí à sua direita, esquerda, faça isso agora. Pega na mão dele e diga assim: Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você não puder apertar a mão, dá um joia, dá um tchauzinho, celebre a comunhão. Faz parte do culto relacionarmos irmãos. É nesta comunhão que o Senhor também abençoa as nossas vidas. Queridos, graças a Deus, porque até aqui o Senhor já tem nos falado, através da liturgia, das canções, orações, através dos gestos,
de generosidade de cada um. E agora queremos ouvir a voz dele nas Escrituras, como foi suplicado a Deus aqui. Então abra sua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, leremos o versículo 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 11. Um texto que sempre nutriu o meu coração, certamente também revigorou a sua alma e tem sido fonte de bênçãos para a igreja em todas as épocas. Este é um texto que precisamos gravá-lo em nossas memórias e corações, recitá-lo. Diz assim este verso: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Vamos juntos fazer essa leitura? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Oremos, irmãos, mais uma vez. Ó Deus, nosso Pai e Supremo Pastor, nosso Pastor e Supremo Pai, eis-nos aqui como filhos, ovelhas, quedados aos teus pés, suplicando que tu fales ao nosso coração, dando-nos encorajamento, ânimo, fortalecendo, ó Deus, as nossas vidas. Ó Senhor, tu sabes como cada um de nós adentrou este santuário, do quanto precisamos de tuas provisões. Tu sabes lá do recôndito de nossas almas, bem lá, ó Deus, naqueles lugares onde a luz se enfraquece, bem lá, ó Deus, onde precisamos urgentemente que tu lances, ó Deus, o fulgor da tua graça, para degelar as nossas almas. Ah, Senhor, amolecer os nossos corações para ti. Fala conosco, para o louvor de tua glória somente. Amém. Temos tido a alegria, irmãos, assim como nesta manhã, de aprendermos mais sobre o pastoreio do Supremo Deus. Como Deus pastoreia a sua vida, como é o cuidado deste bom pastor inigualável, como ele protege, cuida, provê as suas ovelhas, que somos nós. Nesta manhã, vimos o bom pastor multiplicando pães e peixes para sustentar a multidão. Nesta noite, mais uma vez o tema se ergue diante de nós, o assunto do pastoreio de nosso Deus está em baila. Aqui encontramos o profeta Isaías, escrevendo um livro de visões perturbadoras. Até o capítulo 40 do livro, ele está proferindo palavras de juízo contra Israel, falando 150 anos antes, avisando da iminência do cativeiro babilônico, falando como Deus tomaria aquele povo e levaria aquela nação
à máxima vergonha e desonra, num campo de servidão, numa terra pagã. Ah, queridos, o profeta Isaías, durante 40 capítulos, está vendo noites escuras, cortadas por relâmpagos, céus sem estrelas, está assombrado diante das revelações. Mas a partir do capítulo 40 há uma reviravolta. No meio do vale da sombra da morte, se faz a presença do pastor, revelando ao profeta como Deus interviria. O que Deus faria com este povo rude, como Ele trataria os seus pecados, como Ele traria esta nação de volta à sua terra. Do capítulo 40 até o 66, encontramos este jorrar de bênçãos nos desertos das preocupações de Isaías. Antes de Deus nos revelar o Evangelho, Ele sempre conta coisas duras de nós. Antes de nos falar da vida em Cristo, Ele nos lembra que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Antes de falar dos braços que nos envolvem, Ele nos fala dos grilhões que aprendiam nossas pernas ao tronco deste mundo, às garras de Satanás, aos nossos pecados. Antes de falar de sua paternidade leal, Ele fala do quanto fomos abandonados num imenso orfandário. Sempre Deus revela primeiro, queridos, a nossa depravação total, para avultar, para reerguer, para ressaltar a generosidade dele. E aqui encontramos o texto que diz que Deus entraria na história daquele povo que não merecia. Não porque aquele povo fosse bom, mas porque Ele é o bom pastor. Ele não desiste do seu rebanho, Ele não desiste de nós, não desiste de você. Não importa quão longe os nossos pecados tenham nos levado, ou quão profundamente as nossas tristezas tenham nos soterrado. Quantos de nós carrega sobre os ombros a terra do próprio sepultamento, queixas, mágoas, preocupações, como se estivéssemos sendo aterrados pelas nossas imperfeições e mazelas. Mas o Senhor vai lá, Ele vem aqui. Desde o capítulo 7 já avisava da provisão de um menino que nasceria de uma virgem, de um caso impossível, para transformar as nossas vidas impossíveis em vidas cheias de graça e de verdade. E aqui está o texto. O Senhor que vai atrás deste povo. Meu amigo, 150 anos antes, é muito chão. Ele antecede o profeta Jeremias, que também profetiza as margens do cativeiro. 50 anos antes da invasão babilônica, no capítulo 23 do profeta Jeremias, Deus diz: ai dos pastores que destroem e dispersam o meu rebanho. Assim como o profeta Ezequiel, dentro do cativeiro babilônico, à altura do capítulo 34, diz que aqueles pastores só sabiam degolar, usurpar, devorar o rebanho e tirar tudo do rebanho. Assim como também havia no meio do rebanho ovelhas doentes, ovelhas fortes que desprezavam as outras, chamadas de gordas, ovelhas que sujavam a água, dizendo que o povo estava naquele cativeiro por causa da indecência dos seus líderes.
e da impiedade dos liderados. Antecede esses versos que lemos, irmãos, um povo jejuando. O início do capítulo 58 mostra uma nação se penitenciando, orando e buscando a face de Deus e se queixando porque Deus não nos responde. Isso dentro do cativeiro babilônico. E então Deus manda esta mensagem, que deveria ser lida num futuro, quando aquele povo estivesse amargurado. Deus então manda lhes dizer que o jejum que Ele quer é o cuidado com o próximo, que o jejum que Ele quer é a honra do mais velho, que o jejum que Ele quer é o cuidado dos mais novos, que Ele não quer um jejum exterior, que Ele não quer uma entrega superficial, que Ele não quer fórmulas e modelos, Ele não quer liturgias vazias e nem cultos insinceros. O que Ele quer é um povo que estremece diante dEle e vai mudar o mundo ao seu redor. Um povo que vem na presença dEle para fazer diferença lá fora. Um povo que o encontra, e à medida que o encontra e nele mergulha, mais transborda dele. E aí Deus diz: se vocês fizerem isso, se vocês não forem negligentes, eu vou fazer algo com vocês que vocês jamais se esquecerão. Versículo 6 do capítulo 58: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da escravidão, deixes livres o oprimido e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem que ninguém impeça, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então não haverá mais noite e trevas de preocupação. A tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Deus está chamando a nação ao arrependimento sincero, contrito e compungido, a um autoexame, a um culto sincero, entregue, dizendo que se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, então Ele desceria, sararia aquela nação, sararia aquele povo, a partir de corações quebrantados e compungidos que Deus jamais despreza, a partir de homens e mulheres que se humilham na presença de Deus. As revoluções não acontecem nas pontas dos fuzis, nem nas bainhas dos dentes de sabre, nem nos gabinetes dos grandes reis, mas nas salas de oração, nos cultos de homens e mulheres que se derramam perante Deus. Curas brotam, alegrias se derramam, vidas acontecem,
avivamento. E aí ele diz o que ele faria como o supremo pastor, diferente daqueles que dispersam e destroem o rebanho, diferente do pastor de Ezequiel 34 que matava, degolava e roubava e não fortalecia o rebanho. Ele é o bom pastor e ele diz para você e para mim, diz para a nação dele, para o povo da sua aliança: eu vou pastorear vocês, guiar vocês todos os dias da vida de vocês. O Senhor te guiará todos os dias, todas as manhãs. Ele já estará de pé quando você abrir os olhos. Te levará a toda a provisão que a sua alma anseia naquele dia, que a sua família precisa. Te protegerá no caminho e pelo caminho, e à noite retornará você em segurança para a sua casa, sendo seguido por bondade e misericórdia, a constante companhia do Salvador. Ele não está, irmãos, dizendo que colocaria pessoas para fazer isto por você, como encarregados, mas ele pessoalmente viria. Não por menos o Senhor Jesus tem uma promessa duradoura, eterna, e que está realizando-se aqui todos os dias em nosso meio. Estarei com vocês para sempre. O Senhor irá adiante de nós, irmãos, como um pastor conduzindo a cada um de nós, desde a ovelhinha mais frágil à ovelha mais experiente, desde aquela que vai junto do seu braço ou perto do seu cajado, ou aquela que se desloca um pouco mais. O Senhor é aquele que guia cada um de nós, através não de vales de maldições, mas de vales de bênçãos. Não é algo momentâneo, não é algo que você recebe só quando está tudo bem, ou quando você está fazendo tudo certo. No tempo de Deus e o tempo todo, como foi para com Israel no deserto, o Senhor diz que onde quer que Ele guiar a você e a mim, desertos serão transformados em vales de bênção. É o Senhor que vai fazer isto por nós. Diz aqui o texto que Ele nos conduz, irmãos, como se pudéssemos quase que vê-lo, limpando o caminho, tirando os entraves, os empecilhos, nos livrando de todo o mal, guardando-nos em toda e qualquer situação, como um bom pastor. Ele guia-nos, sua condução bendita é eterna, e diz o texto, que onde Ele acampar conosco, ali será jardim, paraíso, será o lugar de bênçãos, de regalias e regalos. E diz: e satisfará a tua alma na seca. Só Deus pode fazer isso. Te dá satisfação num lugar onde ninguém consegue ter contentamento. Satisfará a sua alma em lugares secos, abundância em tempo de escassez, como árvore plantada junto ao ribeiro. Não, irmãos, as adversidades nos assolam, os raios inclementes e causticantes do sol nos ferem, mas nós estamos bem enraizados e nós continuamos com uma alegria, remoçados pelo cuidado de Deus. Nós continuamos tendo abundância na adversidade. A ideia aqui é que Deus proverá para você e para mim
chuvas abundantes cairão e fontes surpreendentes brotarão ao nosso redor. Não porque o lugar é magnífico, não porque somos bons farejadores, mas por causa da bênção do pastor conosco. Ele fará o impossível acontecer, fará chover onde não chove, fará brotar água da rocha, fará com que o seu coração e o meu coração receba o cuidado dele, quer nos leitos hospitalares, nos diagnósticos preocupantes, nos saldos negativos, bem lá quando nada tem e não há como cavar, bem ali onde parece que não é algo que possa haver nenhum contentamento, o Senhor promete que a própria presença e companhia dele conosco, como ele mesmo diz em Isaías 41:17, os aflitos e necessitados buscam águas e não as encontram, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Corações trincados, corações inférteis, corações arenosos, agora são lugares de celebração, de festa, de gozo, porque o Senhor fez habitação em nós. A ajuda prometida não é passageira como as nuvens, porque os cuidados de Deus são sempre eternos, a sua bondade não tem fim, nos satisfará no mais profundo de nossa pobreza. Seus atos de bênção são mais valiosos do que todas as chuvas que cairão durante o ano. Não é a água, não é o manancial, não é o pasto, não é a brisa, não é nada e ninguém o que nos traz satisfação. É o próprio Cristo conosco, é dele que vem a nossa suficiência. Ele não nos promete uma vida sem problemas, não nos promete uma vida sem receios, mas ele promete transformar tudo isto em colheitas abundantes. Ele nos nutre onde ninguém pode e faz produzir onde nada existe. Quantos corações aqui eram terras sem forma e vazia, e agora o Espírito de Deus transformou tudo isso aqui em jardim regado, em lugar de culto e adoração. Ele está dizendo que há um mistério na vida daqueles que andam com Deus, que Deus dá abundância onde ninguém encontra nada. E diz mais o texto: fortalecerá os seus ossos. Esta é uma expressão muito interessante. No original está: engordará os seus ossos. Engordar mais, pastor? Para quê? Eu quero ficar fitness. Também, irmãos, também. Mas aqui há uma invocação das forças da memória. Você quase pode ver o povo hebreu em 586 fazendo a triste peregrinação de Jerusalém até Suzã, capital da Babilônia, manietados,
seminus, empobrecidos, 800 quilômetros, viajando em fileira e sendo causticados pela vergonha, pelos carrascos e pelo sol. Você podia ver aqueles corpos sarados, à medida que os dias passavam, ficando raquíticos, febris, os seus ossos se tornando como o profeta Ezequiel mesmo viu naquela imensa profecia, ossos secos. Eles iam se tornando esqueletos que marchavam para o exílio. E o Senhor está falando aqui: eu vou encontrar vocês, eu vou fazer vocês reviverem, eu vou engordar os ossos de vocês. É uma expressão que diz: eu vou nutrir vocês de uma musculatura tal, de uma energia tal, que não mais se aparecerá essa carcaça da escravidão, esse chassi de miséria, esse corpo degradado. O Senhor está dizendo que o cuidado e a provisão dEle de guiar este povo para uma vida abundante mexeria não somente com o seu estado emocional, espiritual, mas também revigoraria até o seu modo de caminhar, a sua percepção de vida, a sua autoestima, a sua alegria. Não mais se contariam os ossos daqueles escravos, porque como homens livres. E a expressão engordar os ossos aqui não somente arremete à saúde física de alguém agora que está livre e comendo sempre, mas também alguém que está sendo treinado e preparado para as batalhas que virão. Deus está levantando um exército. Este exército é formado por campesinos, por ovelhas que são transformadas agora em combatentes do Senhor, aqueles que lutam as guerras santas, aqueles que lutam as verdades solenes das bondades de Deus. E Ele está dizendo: o Senhor fará isso conosco. Vocês maltratados pela fome, homens que quase não têm mais nada além de pele seca e ossos, eu transformarei vocês em pessoas belas. Há muitas pessoas na igreja que sofrem de raquitismo, irmãos, e lamento dizer isto. Cabeça grande, pés fracos. Não é assim a visão de um raquítico? Quantos de nós apenas estamos adquirindo conhecimento, mas não exercitamos a nossa piedade? Quantos de nós conseguimos recitar os catecismos, versículos de cor, temos pedigree e até podemos dizer que somos presbiterianos de 4 costados, mas espere aí, não basta apenas sermos herdeiros de uma reforma protestante, nós precisamos ser agentes transformadores, homens e mulheres reformados nessa sociedade, que lutam pelas verdades da palavra de Deus. E aqui o Senhor está dizendo que Ele não somente nos encheria de um conhecimento, mas que a nossa vida seria uma vida útil onde quer que estivéssemos. E esta metáfora, ela é ampliada como um jardim regado. A prosperidade e bonança contínua. Você sabe muito bem o que é um jardim regado. Você também já deve ter visto um jardim maltratado. Você já deve ter visto um jardim onde as plantas não são cuidadas, onde a água não chega, como a morte acampa ali. Como todo esforço é vão. Quem planta sabe muito bem do que eu estou dizendo. Aquela muda
lutando para sobreviver, e não adianta, se não chegar água nela, ela não vai enraizar, não vai crescer, não vai frutificar. Mas o Senhor está dizendo aqui, irmãos, do contrário disso: nunca abandonarei o meu povo, nunca deixarei de regá-los, nunca deixarei de abençoá-los, nunca deixarei de cuidar dele, nunca me afastarei de vocês. Ah, queridos, e eu me encanto com esta última expressão, e é aqui que eu preciso encerrar. E serás como um jardim regado, um manancial cujas águas jamais faltam. Preste atenção aqui, porque no original está dito: um manancial cujas águas jamais mentem. Quantos beduínos já seguiram estrada até uma fonte conhecida, e em chegando lá, ela havia secado? Quantas pessoas e até animais, em suas longas peregrinações, buscando como corça, farejando água, chega a um determinado lugar que aquele rio sumiu. Havia a aparência de que aqui tinha um rio. Estas árvores aqui indicam que aqui passa algum lençol freático, porém nós não estamos vendo o rio. Isso é muito comum, queridos, nessas regiões onde os climas são severos. Mas o Senhor diz que jamais você e eu o procuraríamos, que seríamos desprezados. Significa a continuação da graça. Não deve ser como uma inundação esporádica, ou um riacho que de repente surge de um degelo, mas é uma graça abundante no meio do nada. O Senhor suprirá a você e a mim e jamais nos enganará. As águas e nascentes brotam do próprio Deus. E ainda que tudo ao nosso derredor não rime com estas expectativas, o próprio Senhor se encarrega de cumpri-las, porque Ele não é homem para que minta. Este pastor não é como os líderes da nossa sociedade, que promete coisas para você e para mim, que jamais poderão realizar. Não são como os homens que se assentam em suas vagas, em seus cargos públicos, para dissimularem. Não são como os profissionais que acreditam que poderão melhorar a nossa vida, contando histórias para nos comoverem. Não é isso que o Senhor está prometendo aqui. Ele está prometendo que mudará a nossa sorte, e que você pode procurá-lo. Bem antes destes versos, à altura do capítulo 57, no versículo 15, Ele mesmo disse: eu sou o Deus que habita no alto e sublime trono, mas eu também moro com abatido e contrito de espírito, para reanimá-lo e revivê-lo. Aqui, irmãos, está a história de cada um de nós, que não poderia jamais achar a saída de suas vidas e de suas preocupações, mas o Senhor entra e nos guia para fora dos nossos dramas pessoais, a fim de que o sirvamos e sejamos agentes de glória nessa sociedade. Ele é o seu pastor, meu amigo. Ele cuida de você,
Ele fortalece o seu mundo emocional, fortalece o seu espírito, o seu físico e te dá uma visão, faz você enxergar o dia de amanhã com expectativas de grandes realizações, porque nenhuma promessa de Deus falhará. Ele não é um rio que mente, Ele não é uma fonte enganadora, Ele não é um lugar que você vai e não encontra nada. Não por menos o profeta Jeremias, no capítulo 29, 13, disse isso. Vamos ler este verso para encerrar. Momentos antes de adentrarem ao cativeiro babilônico, o profeta Isaías, no capítulo 29, no versículo 11, diz assim para você e para mim, o próprio pastor que veio mudar a nossa sorte. Jeremias 29, 11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte. Guiarei vocês de todas as nações e de todos os lugares para onde vos disciplinei, e tornarei a trazer vocês de volta para o centro da minha bonança. Sim, eu é que sei o que tenho planejado para vós. Meu amigo, quem te guia não é o seu coração, mas é o dono do seu coração. O seu pastor não falha, nunca falhará, porque o amor dele não falha, nunca falhará. Não é porque somos bons, mas porque Ele nos ama, que a nossa esperança é gritante e reconfortadora. Curve a sua fronte, fala com Deus. Senhor, Tu tens nos guiado todos os dias de nossas vidas, continuamente, fortalecido, suprido as nossas necessidades até onde não existe capacidade neste mundo. O Senhor tem suprido as nossas necessidades até mesmo nos desertos de nossa existência. O Senhor tem fortalecido o nosso vigor, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, como asas sobem como águias. Ó Deus, Tu és aquele que, se buscarmos, jamais seremos desprezados. Se tivermos os corações contritos e compungidos, jamais o Senhor nos desprezará. Nós o buscaremos e encontraremos o Senhor, e o Senhor mudará a nossa sorte. Senhor, pastor amado, bom pastor nosso, eis-nos aqui como testemunhas vivas do Teu pastoreio. Cada um de nós temos sido levados nos Teus braços, sobre os Teus ombros. O Senhor tem cuidado de nossas vidas. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Tu és o Deus libertador.
com o Senhor está o escaparmos de todas as nossas adversidades. Obrigado, ó Deus, pelo teu pastoreio e provisão, pela tua proteção e companhia, pelo teu perdão e promessa, pelo teu amor e presença. Ó Deus, nós te amamos. Em nome de Jesus te louvamos por tudo, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos cantar, irmãos, ao nosso pastor, que nos guia continuamente, que farta as nossas almas até em lugares áridos, que fortifica os nossos ossos, que faz de nós um jardim regado, um manancial cujas águas jamais faltam. Vamos cantar ao nosso pastor que está presente aqui.
e o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, o nosso Supremo Pastor, as consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós e permaneça pelos séculos dos séculos. Amém.